Relatório completo do julgamento federal de Sean Combs Diddy, 14º dia, data 2 de junho de 2025. Mia volta ao banco dos réus para terminar aí o seu depoimento. Lembrando que Mia é ex-assistente de Sean Combs e ela usa um pseudônimo. Mia volta para testemunhar e terminar o seu longo testemunho com novos esclarecimentos e reafirmações sobre o interrogatório da parte da defesa e redirecionamento da promotoria no caso. Perguntaram a Mia por que ela nunca denunciou Sean Combs. Mia confirma que nunca denunciou o abuso às autoridades, ao RH e nem de forma anônima. Diz que o departamento de RH de Sean Combs apenas a puniu e que os outros funcionários foram demitidos por levantar tais suspeitas, incluindo Kayla, que comentou sobre abusos contra Cassie. Mia afirma isso no tribunal. Eu seriamente fui demitida. No caso, eu fui demitida imediatamente. Ninguém acreditaria em mim. Seria retratada simplesmente como uma louca. Falas de Mia. Mia também relata a questão do medo, poder e controle, né? Ela diz que mesmo após tentar sair da empresa, foi chamada de volta pelo chefe de gabinete. E ela reafirmou: eu conheci o poder e a ira dele. Mia também relata o seguinte, que mesmo em momentos de descanso com seus amigos ou família, ela nunca esteve fora do controle dele, né? Ela relata também essa fala: eu nunca estive fora do controle dele, fecha aspas, né? Então, ele sempre estava monitorando ela, independente de onde ela estava. A minha fala é que a rede social era parte do trabalho envolvida, né? A promotoria mostrou novamente as postagens de Mia e as mensagens de aniversário desejando a Combs. Ela disse que era obrigada a manter as aparências online. Aí abre aspas, né? Não publicar. Segundo ela, causava punições. Se eu não postasse, eu estaria em apuros. Disse que fazia isso para manter o abusador feliz, porque quando ele estava feliz, ela se mantinha segura, ou seja, tudo era pela aparência, né? Ameaças e vergonha internalizada, né? Mia reafirmou que Sean Combs ameaçava contar a Cassie tudo o que aconteceu entre eles, sem detalhes, mas com forte peso emocional, né? Essas cenas me fizeram internalizar a culpa e a vergonha por anos. Ele nunca disse que ia contar sobre o abuso sexual, mas me fazia sentir que eu estava totalmente errada, né, a todo e qualquer momento. Rastreamento e invasão, né? Mia também revela que Combs roubava os celulares dela e de Cass, instalava dispositivos de rastreamento nos carros, lia mensagens privadas e monitorava as conversas pessoais de ambas. Eu estava apavorada, mesmo quando eu saía, ainda era esperado que eu estivesse disponível para ele o tempo todo. Depoimento e mensagens contraditórias. A defesa mostrou mensagens de Mia após o fim do vínculo, empregatício, incluindo felicitações de Natal e textos carinhosos. Ela respondeu: ainda eu estava sob o controle psicológico dele, e Puff Diddy costumava ser meu protetor. Eu ainda tinha medo. Vídeo de aniversário exibido ao júri, né? Um vídeo que Mia gravou para a Combs em 2013 foi mostrado ao júri. E o vídeo dizia o seguinte: sou sortuda por chamá-lo de amigo. Te amo, feliz aniversário. A defesa de Sean Combs usou o vídeo para tentar descredibilizar a imagem atual da vítima. Mia respondeu que esse tipo de gravação era parte do papel, né? Então, ela tinha que fazer tudo isso mostrando que tudo estava normal sempre, né? Então, era um cotidiano. Caso isso não acontecesse, ela poderia ser punida, conforme ela já havia dito anteriormente. Mia também relata que não pretende processar Sean Combs e nem busca dinheiro com seu depoimento. Não estou aqui por vingança, só estou contando o relato que aconteceu comigo para deixar claro nos autos do processo. Mia termina o seu depoimento no segundo dia consecutivo, né? E agora a gente vai ter o depoimento de Sylvia Oken, né? Ali ela trabalha no hotel de Beverly Hills, a segunda testemunha do dia, diretora regional de vendas e marketing do hotel. Ela atuou como testemunha de custódia e apresenta documentos e registro dos hóspedes, ou seja, de Sean Combs. Oken então apresenta o seguinte:
cobranças incomuns. Ela detalhou que as contas de Sean Combs no hotel incluíam $500 por danos causados pelo óleo de bebê que ele usava, $300 pela limpeza das cortinas que acabavam sujando assim muito, né, repetidamente, taxas adicionais por velas, pedidos fora do padrão e custos de manutenção, ou seja, dentro do quarto sempre quebrava alguma coisa, ela relatava. Hawking também confirma que algumas das reservas foram feitas sob o nome de Frank Black, um pseudônimo usado por Sean Combs, em referência ao rapper Notorious Big, né? Ou Frank White. Diz que o uso desses pseudônimos por celebridades é comum dentro do hotel. Então, nessa questão, quando ela diz comum entre as celebridades, é que todas as celebridades, quando elas vão ao hotel, elas não reservam um quarto no seu nome, evitando assim jornalista e fotógrafos, né? Ó, quem apresenta registros ali do hotel, né, ao júri. Cassie Ventura está listada lá como hóspede e acompanhante com acesso total à reserva e permissão para fazer cobranças em nome de Combs. Ou seja, a Cassie Ventura ela tinha total direito de usar e usufruir ali da conta de Sean Combs para fazer qualquer coisa dentro do hotel. Então, ela deixa bem claro isso, a Akon, nessa parte que ela apresenta esses registros. A Akon termina o seu depoimento curto e breve, a gente não sabe se ela vai dar continuidade amanhã, né? Porque foi só apresentado ali registros, né, formais. Mas a parte da Mia também terminou, a Mia não vai ser mais chamada. O júri foi dispensado por hoje, a gente vai aguardar aí novos desfechos e depoimentos aí para terça e quarta-feira, mas houve também algo dentro ali do depoimento que acabou rolando. Teve um conflito no tribunal durante o dia. A promotoria acusou o advogado de defesa Brian Steele de fazer perguntas sarcásticas e argumentativas, forçar Mia a rever dezenas de postagens totalmente irrelevantes, tentando criar constrangimento emocional e desnecessário no depoente. O juiz Aru Subramanian alertou Steele sobre a sua conduta perante o júri, embora tenha dito não ouvir os gritos. Então, ele usou de má índole aí dentro do tribunal. Isso pode acarretar várias complicações durante o processo dessa semana. Conclusão, então, do 14º dia de julgamento federal de Sean Combs Diddy, né? O dia foi marcado pela conclusão do depoimento mais longo até o momento e pela introdução das provas materiais vindas ali do registro do hotel. Amanhã, se a gente tiver mais novidades, a gente vai vir trazer no canal todos os detalhes sobre o processo de Sean Combs Diddy.